Eu sou o pastor Walter Júnior da comunidade luterana Paz aqui de Vila Velha e é um prazer enorme ter vocês junto conosco aqui acompanhando essa série chamada Improváveis e a gente está conversando sobre os discípulos de Jesus. E hoje em especial a gente quer conversar sobre o quinto discípulo. Se você não viu nenhum dos outros episódios ainda, dá uma clicadinha aqui em cima e assista os outros episódios. Hoje a gente vai falar sobre Filipe, o discípulo que calculava. E a gente sempre inicia esses momentos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E gostamos muito de louvar ao Deus através de canções. Então, louvamos ao nosso bom Deus através dessa canção tão linda.
Então, meus queridos, depois de louvar ao nosso bom Deus, nessa canção tão maravilhosa, nós vamos conversar sobre Filipe. E a gente sempre começa os nossos estudos aqui com um texto bíblico. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês está em João capítulo 14, do versículo 1 em diante. E aí a gente vai ver uma parte onde Filipe aparece. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí entra o nosso discípulo. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aqui a gente já começa o nosso episódio de hoje vendo uma das vezes que Filipe aparece no Novo Testamento, e a gente não vai ver relato de Filipe em nenhum dos outros evangelhos, a não ser no Evangelho de João. Ele aparece algumas vezes e hoje a gente vai se focar em 3 dessas vezes que Filipe aparece nessa história. Filipe é o nosso 5º discípulo. Se vocês lembram que eu dividi, foi feita uma divisão entre 3 grupos de 4 discípulos, e Filipe é um desse segundo grupo. Um grupo não tão chegado ou não tão próximo de Jesus assim, mas um discípulo que tinha uma grande participação no ministério de Jesus. Ele tinha uma função bem importante dentro dos discípulos, então ele está na liderança desse segundo grupo, ali, e ele era um dos discípulos que tinha uma personalidade bem distinta dos outros 4 que a gente já viu até agora, que todos eles tinham uma personalidade bem acentuada, assim. Filipe tinha uma personalidade ele era um pouco detalhista, dá para se dizer assim que ele, algumas vezes, ele era um pouco conservador, ele às vezes duvidava das coisas, ele gostava que as coisas estivessem tudo organizadinho, tudo certinho, para que nada desse errado na vida. Então, Filipe era um nome grego, não um nome judeu comum para aquela época. Provavelmente ele tinha um nome judeu, mas que não é mencionado e a gente não encontra em lugar algum. Então, quer dizer, Filipe é um nome grego. E o que acontece? Naquela época tinha muitos judeus que eram chamados helenistas. E esses judeus helenistas, eles provavelmente eles não só falavam o aramaico, mas eles falavam também o grego, Então, que era a língua do comércio da época. Então, provavelmente Filipe, como
por ter já um nome grego, provavelmente ele falava grego também, e ele falava a língua do comércio. Então, por isso que ele tinha essa função de organizador do grupo, de ir buscar as coisas, de querer estar tudo certinho ali naquele mesmo lugar. Ele era de uma cidade chamada Betsaida, a mesma cidade de André e de Pedro, e sempre ele aparece com Natanael ou Bartolomeu, que a gente vai ver um pouquinho desse outro discípulo mais para frente. E Natanael, ele era um amigo muito próximo de Filipe. Então, quando a gente vai pensar em Filipe, a gente tem que pensar ele sempre com o seu amigo. Ele não era irmão de Natanael, que é diferente dos outros, né, do grupo dos outros 4, André e Pedro, eles eram irmãos, e Tiago e João, eles eram irmãos. E irmãos já têm por si só uma afinidade. Filipe tinha uma afinidade muito grande com Natanael, que era um amigo. E ele estudava muito a lei. O que quer dizer? Ele conhecia bem. Dos discípulos, ele foi o primeiro discípulo a ser encontrado por Jesus, ou que Jesus achou ele. Os outros discípulos, os outros 4, eles acharam Jesus. E Filipe foi diferente. Foi como que se Jesus tivesse achado Filipe, né? Foi como não? Foi assim, né? Filipe foi encontrado por Jesus. E por ele estudar muito a lei, a gente nota que ele estuda muito a lei, porque ao ser encontrado por Jesus, Jesus chamar ele para ir, a primeira coisa que ele faz, ele diz, vai procurar Natanael, seu amigo, e ele diz assim, nós encontramos aquele que era prometido lá por Moisés, que quer dizer, o que foi prometido lá no Antigo Testamento, nós encontramos Jesus de Nazaré, aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés. Quer dizer, ele sabia de toda a história da lei, ele conhecia toda a lei. Provavelmente ele também estava no grupo dos discípulos de João, por ser helenista, e o interessante é que ele conhecia muito a lei. E ele foi falar para Natanael imediatamente. Nós encontramos Jesus de Nazaré. Tanto que Natanael diz assim, de Nazaré pode conhecer alguém ou nascer alguém importante de Nazaré. A gente vai ver isso quando a gente vê um pouquinho da história de Natanael. Mas ele tinha um coração que buscava muito a Deus. Filipe tinha o coração de querer encontrar sempre a Deus. Se ele estudava a lei, o povo judeu daquela época, eles tinham uma característica muito forte, que era, eles estavam esperando o Messias há muito tempo. Então, encontrar o Messias era o que todos esperavam, era o que todos ansiavam, o que todos desejavam, como a coisa mais preciosa na vida deles era encontrar o Messias, ver o Messias vivo. E Filipe tem aqui a oportunidade disso. Então, por ele ter o coração que busca muito a Deus, a primeira coisa que ele fez quando encontrou Jesus, ele foi falar para o seu amigo. E aqui a gente aprende algo sobre evangelização, ou evangelismo. Eu me lembro bem, numa dos meus trabalhos que eu tive fora do país, e era de plantar igrejas, de semear a palavra de Deus a um povo que não era o meu povo. E era muito difícil no início, porque eu não tinha amigos, eu não tinha pessoas com quem eu falar, e evangelismo envolve muito relacionamento. E aqui a gente aprende bem com Filipe. Filipe, a primeira coisa que fez foi falar para o seu amigo. A amizade tem um lugar maravilhoso no evangelismo. O que quer dizer? As pessoas já têm uma primeira relação com aquela pessoa que está falando com Jesus. E a gente já tem, agora, Cristo Jesus como nosso melhor amigo. Existe uma canção antiga da nossa igreja que diz, em Jesus amigo temos. Nós temos um amigo verdadeiro que é Cristo Jesus. E quão maravilhoso é que todos os nossos amigos saibam que nós temos esse Cristo Jesus. E Filipe tinha esse coração evangelista, que quer dizer, ele não conseguia ficar
calado, ele tinha que contar para todos os seus amigos que ele tinha encontrado Jesus de Nazaré, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então aqui a gente aprende uma coisa valiosa. Se a gente já tem Jesus, se a gente já encontrou Jesus, fazer como Filipe, fazer o quê? Evangelizar os nossos amigos, contar para os nossos amigos desse Jesus maravilhoso que a gente tem, desse Jesus perdoador que a gente tem. Então essa é a primeira característica de Filipe que eu quero compartilhar com vocês aqui, compartilhar o Evangelho com os nossos amigos. E agora vamos ver um pouquinho daquelas 3 histórias que eu falei para vocês, que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Filipe. Como eu mencionei no início, a gente não encontra relatos de Filipe nos outros evangelhos, a não ser de João. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 6, do versículo 5. É aquela história onde Jesus alimenta a multidão, né? E Jesus está perguntando como é que a gente vai fazer, e ele perguntou para Filipe, e aí, Filipe? Né? Tu que é o cara que organiza, tu que é o cara que busca as coisas para nós, o que a gente vai fazer? Né? E Filipe provavelmente deve ter respondido para Jesus: Jesus, não vai dar, não tem como. A gente tem aqui um denário que é o trabalho de um dia inteiro e isso não dá para alimentar nada. Provavelmente os discípulos já estavam viajando por bastante tempo e eles tinham o dinheirinho contado. O que quer dizer? Eles tinham o sustento deles contadinho para seguir viagem. E olhando aquela multidão, Filipe se desesperou e disse: Jesus, não vai dar, não tem como a gente alimentar essa multidão inteira. Apesar de Filipe já ter convivido com Jesus há tanto tempo, Filipe duvidava que isso poderia acontecer. Ele sabia que se ele dissesse: Jesus, tu pode fazer isso, né? Alimenta essas pessoas, né? A gente já viu vários milagres que você fez, nós já vimos várias coisas que tu já fez, é óbvio, mas como ele era um discípulo calculista que queria todas as coisas certinho, ele pensou, acho que não vai dar certo assim, né? E Jesus estava fazendo o quê? Testando Filipe. Muitas vezes na nossa vida, Deus também nos testa. E muitas vezes nós queremos ter as coisas certas, na hora certa, do momento certo, ter tudo calculadinho, tudo bem pensadinho para que não possa acontecer nada de errado. E muitas vezes a gente esquece de confiar em Jesus, aquele que alimentou a multidão. A gente olha para os nossos 5 pães e 2 peixes e pensa, isso aqui não vai dar para nada. E Deus multiplica isso. Nós precisamos ter um coração que se doa ao trabalho, ter um coração que acredita nas promessas de Cristo Jesus. E um outro episódio de Filipe, a gente vê lá em João 12, né, do versículo 20 em diante, alguns gregos que estavam indo para a festa da Páscoa, para comemorar a Páscoa, encontraram Filipe. A Bíblia não menciona ali por quê, provavelmente porque Filipe já tinha um nome grego, ele falava grego, então eles pensaram assim, bom, vamos falar com Filipe. Filipe, olhando de longe, assim, parece o cara que está organizando as coisas, né? Vamos ali falar com Filipe ali para ele para a gente poder falar com Jesus, né? E Filipe pensou, né? Eu posso levar eles até Jesus. Ou ele ficou pensando assim naquelas palavras que Jesus disse que o evangelho ainda não é para os gentios, ou eles não estão preparados ainda, os gregos eram considerados gentios, né, aqueles que não é o povo judeu, e ele ficou meio duvidoso. Então o que ele fez? Ele levou eles até um outro discípulo. E dos discípulos que a gente já estudou, vocês lembram do discípulo André? Qual era a maior característica de André? As pessoas queriam ver a Jesus, o que André fazia? Levava imediatamente eles até Jesus. E o que Filipe fez? Filipe levou eles até André, porque ele sabia que André não ia duvidar, André ia mostrar eles para Cristo Jesus, ou ia levar eles até Cristo Jesus. E o nosso texto ali menciona o relato maravilhoso que Jesus conversou com eles, né, e provavelmente chamou eles para serem seus seguidores também. E o último episódio que quero compartilhar de Filipe aqui é o texto que eu li hoje aqui. Um texto
bem conhecido dos discípulos. Eles estavam celebrando a última ceia, que quer dizer o último momento. Eles estavam convivendo com Jesus há tanto tempo. Jesus fala que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, o que quer dizer? Se vocês conhecem a mim, conhecem o Pai. Se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam também o Pai. Explicou todas essas coisas para os discípulos e o que Felipe faz? Felipe duvida e pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olha para Felipe: Felipe, não é possível. Onde tu esteve esses 3 anos? Ele não falou isso, né? Mas se a gente trazer para os nossos dias, o que tu estava fazendo? Tu ainda não sabe isso de Jesus? E isso nos mostra também muitas vezes quantas pessoas nós temos na nossa igreja que convivem com Jesus há tanto tempo e parece que não conhecem Jesus. Parecem que não sabem que Jesus é o único caminho para o Pai. Parece que esquecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes a gente fica abismado com as pessoas que são cristãs, se dizem cristãs, cresceram no Evangelho e não sabem as coisas básicas, né? Que Cristo Jesus é o caminho para o Pai. Jesus olha para Felipe e diz: não é possível, Felipe. Tu está convivendo comigo há tanto tempo, tu viu tanta coisa e tu ainda não sabe, né? Aquele que acredita em mim, acredita no Pai. Aquele que me vê a mim, vê também o Pai. Isso também nos mostra algo muito grande, né? Que Jesus, Cristo, o Pai e o Espírito Santo são um. Né? Porque aquele que me vê a mim, vê também o Pai. Aquele que conviveu comigo, conviveu também com o Pai. E ele promete o envio do Espírito Santo logo naquele finalzinho ali. Então, o que a gente aprende, né, com Felipe? Que muitas vezes a gente também duvida que Jesus é capaz. Muitas vezes a gente duvida que Jesus pode fazer as coisas. Muitas vezes a gente quer calcular tudo certinho antes de começar uma coisa. E a gente precisa ter simplesmente o coração pronto para fazer essas coisas. Colocar-se à disposição para que essas coisas possam ser feitas por Cristo Jesus. Então, o ponto principal aqui de Felipe é um coração evangelista que evangeliza os nossos amigos. Precisamos calcular as coisas? Sim, precisamos calcular, mas precisamos confiar em Cristo Jesus. E confiar em Cristo Jesus é levar Cristo Jesus para todos os nossos amigos e conhecidos. E ele teve o seu final de vida, ele foi martirizado provavelmente alguns anos depois que Tiago, né? Tiago foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Existe alguma divergência aqui. Alguns historiadores dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro foi, e outros historiadores dizem que ele foi apedrejado até a morte, né, lá numa região da Grécia, né, que ele foi para lá ser evangelista. Mas o importante aqui não é como ele foi martirizado, mas sim que ele foi martirizado, que quer dizer, ele morreu pregando o Evangelho. Ele morreu falando do amor de Cristo Jesus para muitas pessoas. Então, meus queridos, que Deus possa nos inspirar e que possamos ser pequenos Filipes aí também, né? Podendo levar o amor de Cristo Jesus para os nossos amigos e para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Amém. E nós sempre finalizamos o nosso momento devocional, de estudo da palavra, fazendo uma pequena oração. Então eu convido vocês aí para que reclinem as suas cabeças e nós conversamos com o nosso bom Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por este dia. Te agradecemos, Deus, pelas inúmeras bênçãos que Tu nos dás todos os dias. Pedimos, Deus, um coração como o coração do Felipe. Que possamos, Deus, evangelizar os nossos amigos, que possamos falar de Cristo Jesus para os nossos amigos e que os nossos amigos também tenham a mesma fé que nós temos. A fé na certeza do Salvador Cristo Jesus, que morreu e nos perdoou todos os nossos pecados. Te pedimos, Deus, que Tu fortaleças essa nossa fé. Em meio a essa pandemia, Senhor, que Tu possas encontrar a cura e que possamos, Deus, de alguma forma
estar todos conectados, seja de forma online ou seja através da oração. Te agradecemos por esse privilégio maravilhoso que Tu nos dás de poder também colocar em Tuas mãos as nossas súplicas e as nossas petições. Te pedimos, Deus, que abençoe aquelas pessoas que estão sofrendo de doenças, pessoas que estão sofrendo, que perderam seus empregos. Abençoa todas essas pessoas e colocas no coração delas a Tua paz. E encontre, Deus, a ajuda necessária para elas nesse momento de dor. Te pedimos, Deus, também por todos os enlutados, que Tu leve paz ao coração de todos eles e que possamos, Deus, estar sempre mais unidos a Ti e a Tua santa palavra. Todas essas coisas e muitas mais entregamos em Tuas mãos, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, estamos chegando ao final deste outro episódio aqui, o 5º episódio da nossa série Improváveis. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça favor de se inscrever aí no nosso canal, dá o teu like para nós, aí, o teu joinha e ajuda, a fortalecer esse nosso canal aqui e compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, assim como vocês também foram. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. Fiquem na paz e até o próximo episódio. Tchau!